Bom, meus amores, vamos lá então, né, para as invasões holandesas no Brasil. Essa história é uma história que a gente acaba caindo meio que de paraquedas nela, né, porque teoricamente, Portugal não tinha nada a ver com a treta com a Holanda, né. Portugal e a Holanda tinham uma relação até que razoável, né, amistosa. A Holanda vendia o açúcar que Portugal fazia, né, produzia aqui no Brasil. Então, é, a gente meio que cai de paraquedas, né? Mas as invasões holandesas, elas foram expedições militares, tá? Para ocupar o Nordeste brasileiro na primeira metade do século XVII. E a motivação, né? O que leva à invasão da Holanda aqui no Brasil é uma treta que a Holanda tinha com a Espanha. E aí vocês vão entender o porquê que sobrou pra gente aqui no Brasil essa história. Os holandeses, eles invadem aqui, acabam conquistando a capitania de Pernambuco, né? Que vem a ser a capitania mais próspera por conta do cultivo da cana-de-açúcar. Eles invadem no ano de 1630, instalam uma colônia holandesa que fica aqui no Brasil até 1654. E aí, depois aparece uma luz de nação na história e tudo mais, né? Mas vamos do começo aí, para vocês entenderem todo esse processo, tá? Então, as invasões holandesas aqui no Brasil têm uma relação direta com a União Ibérica. O que é a União Ibérica, Pro? União Ibérica foi um acontecimento no ano de 1580, quando o rei de Portugal, Dom Henrique I, morre. E esse rei não tinha herdeiros diretos para o trono de Portugal. E aí se inicia uma crise de sucessão ao trono. 3 pessoas, como ele não tinha herdeiros direto, 3 pessoas disseram que tinham o direito sobre o trono de Portugal. Uma dessas pessoas foi Filipe II, que era o rei da Espanha. O Filipe II, então, utiliza-se de forças militares e aí ele consegue dominar e controla e assume, né, o trono de Portugal. Com isso, o rei Filipe II une as duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, dando origem à União Ibérica. Então, tudo que era de Portugal passou a ser também da Espanha. Além disso, eles tiveram de fazer arrumar algumas coisas, né? Tipo o Tratado de Tordesilhas. Para que Tratado de Tordesilhas? Se o Tratado de isso ajuda também o Brasil, né? Mas para que Tratado de Tordesilhas, né? Se o Tratado de Tordesilhas dividia as terras de Portugal e da Espanha, se agora os dois países são um só através da União Ibérica, para que Tratado de Tordesilhas, né? Bom, tá. Os holandeses tinham uma participação ativa na lavoura aqui do Brasil, porque eles faziam financiamento, eles refinavam e distribuíam açúcar. Portugal estava começando a viver uma crise econômica. Por quê? Para defender o território, a gente sabe que colonizar é muito caro. Os colonos aqui no Brasil eram tudo uns encostados, né? Tudo uns parasita. A corte portuguesa não fazia nada, não trabalhava, não gerava nada, só pegava o dinheiro que era gerado pela colônia. E então Portugal começou a ter um problema sério financeiro, certo? Mas tinha uma boa relação com a Holanda. Ponto. Muito bem. No final do século XVI, os holandeses e os espanhóis entraram em guerra, uma guerra chamada Guerra dos 80 Anos. A Holanda
era da Espanha. Então era uma dinastia espanhola que reinava na Holanda, a dinastia de Habsburgo. E aí os holandeses começaram a lutar pela independência. E conseguiram. Eles expulsam os Habsburgo da Holanda e se tornam independentes no ano de 1581. Muito que bem. Agora, percebam vocês. Se agora a Holanda é independente da Espanha, a Espanha controla o Brasil teoricamente, porque Portugal e Espanha são um único reino, o que aconteceu? A Holanda perderam a participação no negócio do açúcar, né? Que era lucrativo, inclusive. Porque a Espanha falou, beleza então. Se você acha que você vai conseguir sua independência, né? Se você quer a sua independência, se você acha que você é o bonzão, Holanda, então tome essa. Foi e deu um corte na Holanda. A Holanda disse, então tá. Você vai me lascar? Beleza. A gente vai dar uma resposta. Segura aí que você vai ver só o que vai acontecer. O que acontece então? Com os holandeses fora do negócio do açúcar, os holandeses decidem então atacar e saquear os portos portugueses na África. E no ano de 1604, os holandeses atacam a cidade de Salvador para poder conquistar Salvador, mas eles não conseguem. No ano de 1609, os holandeses assinam uma trégua nesse conflito aí com os espanhóis. E essa trégua vai até o ano de 1621. Só que os holandeses, nessa trégua entre aspas, né? Eles estavam, na verdade, preparando uma forma de voltar a ter controle sobre o comércio açucareiro, a voltar a lucrar com o comércio açucareiro. Então, em 1621, eles fundam a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como objetivo controlar o comércio de escravos na África e o controle do açúcar no Brasil. Quando dá 1620 aí no ano de 1621 eles fazem fundam essa companhia, e aí no ano de 1624 a trégua termina, a guerra entre a Holanda e a Espanha é retomada, e os holandeses voltaram-se contra quem? Contra o Brasilzão. Então, eles tentam atacar Salvador em 1624. Os holandeses conquistam Salvador, que era a capital do Brasil na época, certo? Mas aí tiveram uma batalha e acabam sendo expulsos, certo? Eles ficam até 1625, metade de 1625, mas eles acabam sendo expulsos porque a Espanha manda um exército para ajudar a fazer a expulsão desses holandeses a princípio, tá? Muito bem. E aí, em 1630, eles se preparam para invadir e ocupar Pernambuco, que era o maior centro produtor de açúcar. Era a capitania que tinha dado certo por conta justamente da produção do açúcar. E eu falei nas primeiras aulas que a gente teve aí sobre a história do Brasil, que se tinha uma coisa que os portugueses guardavam as 7 chaves, era a maneira de produzir o açúcar. E os holandeses vão e invadem Pernambuco. E aí, então, o que acontece? O ataque foi realizado contra Olinda, a capital da província de Pernambuco. No ano de 1630, eles conquistam essa cidade e eles mudam a capital de Olinda para Recife, porque eles entendiam que Recife era um lugar mais propício para montar uma defesa contra possíveis invasores.
partir de então, os holandeses conseguem estabelecer uma colônia no nordeste do Brasil. E o que eles pensaram? Vamos agora expandir essa dominação, né? Para a gente poder conseguir impedir que novas invasões aconteçam. De 1630 até 1637, os holandeses, então, eles conseguem aumentar esse território, né? Colocar tudo que eles queriam colocar, né? Conquistar, arrumar a casa. E aí, então, depois desse momento, vem para cá um cidadão chamado João Maurício de Nassau. Ele era um militar alemão que foi convidado pela Companhia das Índias Orientais para ser o governador-geral da colônia holandesa no Brasil. O Maurício de Nassau chega aqui e ele fala, bom, não dá para deixar assim como tá, né? Vamos ter que fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Olha que coisa ridícula o Brasil, né? A economia tá ridícula, os senhores de engenho estão endividados, os engenhos não estão dando lucro mais, então ele pensou, vamos mudar tudo, vamos modernizar, vamos fazer e acontecer. Então Maurício de Nassau, ele reativa engenhos que estavam abandonados, ele revende esses engenhos para quem quisesse comprar. Ele vai fazer reformas em Recife, ele constrói ponte, ele alarga a rua, eles tinham um trabalho de manter a cidade limpa, a cidade organizada, ele proibiu poluição de rios, ele incentiva a vinda de cientistas para o Brasil, de artistas para o Brasil. Então, ele faz um trabalho realmente de mudança e reestrutura total aqui no Nordeste do Brasil, tá? E aí, uma das coisas que o Nassau também faz é permitir a liberdade religiosa, coisa que os portugueses não permitiam, né? Para os portugueses era somente o cristianismo, somente o catolicismo. E o Nassau, ele acaba liberando crenças religiosas diferentes, né? Especialmente o protestantismo, né? Especialmente o protestantismo, que era o que ele seguia, tá? Bom, enfim. A partir do ano de 1640, a Companhia das Índias Orientais começa a sofrer problemas financeiros, o que vai abalar a saúde, a questão financeira da Holanda aqui no Brasil, e vai prejudicar a relação do Nassau com os diretores da Companhia das Índias Orientais. E aí, os holandeses começam a não mais oferecer empréstimos para os portugueses, né, para os donos de engenho, enfim, começam a cobrar esses empréstimos que haviam sido feitos. E aí, os senhores de engenho começaram a ficar pistola com os holandeses. Aí, olha só como os portugueses eram espertos, né, gente? Eles começaram a pensar, depois de todos esses anos, será que era uma boa a gente tentar expulsar os holandeses daqui? Então, a partir do ano de 1640, os portugueses passam pelo processo de restauração do poder. Então, a ideia era que eles restaurassem o poder, primeiro lá em Portugal, tá? Eles começam a dinastia de Bragança lá em Portugal. O retorno de portugueses ao trono de Portugal faz com que haja a ruptura, né? Vai haver a ruptura da União Ibérica. E aí os portugueses falam, bom, agora é hora da gente tentar retomar o Nordeste. No ano de 1644, Nassau, ele é tirado do poder, né? Ele perde o cargo dele aqui no Brasil e ele volta para a Holanda. E aí, a partir de então, começa uma luta do Brasil contra a presença holandesa aqui. A partir do ano de 1648, começa uma batalha, uma guerra, né, chamada Guerra dos Guararapes. Nessa batalha, a partir de 1648, holandeses e brasileiros, pela primeira vez a gente tem a ideia de brasileiros unidos, né? Então, pessoas ligadas a Portugal,
Até os escravos lutaram junto, pessoas que já eram nascidas aqui no Brasil, né? Alguns índios, algumas tribos indígenas se juntaram também para lutar contra os holandeses. Então essa batalha, ela dá início a uma ideia de, sabe, tipo, somos todos do mesmo lugar, né? Estamos todos no mesmo lugar. Vamos nos unir então na tentativa de melhorar a nossa vida, né? Sei lá. Acho que eles pensaram que era melhor. Mas enfim. E aí, no ano de 1652, a Holanda ela entra num conflito contra a Inglaterra. Aí, eles já não tinham mais. Bom, eles já tinham perdido dinheiro, né? Já estavam perdendo dinheiro, já estavam perdendo poder. E agora, com a guerra contra a Holanda, tinha menos ainda o que fazer, né? Os recursos foram reduzidos cada vez mais. Eles então ficaram incapazes de se sustentar e de proteger a colônia. E aí, então, a colônia holandesa é reconquistada pelos portugueses, quando o Recife é cercada e invadida no ano de 1654 pelos portugueses. Olha só que interessante, né? Que ironia do destino. Os locais que os holandeses também haviam invadido na África foram retomadas pelos portugueses, mas os holandeses foram embora com uma carta na manga. Eles aprenderam o cultivo da cana-de-açúcar, foram para o Caribe, dominaram ali ilhas do Caribe, nas Antilhas, e começaram a produzir o açúcar. Então, eles que refinavam e distribuíam o açúcar, agora aprenderam o que faltava aprender, que era como plantar a cana, como transformar cana em açúcar. E aí eles aprenderam a fazer isso. O que acontece com isso? Portugal, que já não estava muito bem, se lasca por completo. A economia da cana-de-açúcar entra num declínio significativo, né? Muito significativo. E aí, então, eles têm que buscar uma nova fonte de dinheiro, uma nova fonte de renda, uma nova fonte de riqueza. Nesse momento, nessa busca por novas riquezas, eles começam a explorar o interior do Brasil. Por quê? Porque não havia mais o Tratado de Tordesilhas, certo? Se não havia mais o Tratado de Tordesilhas, ele foi desfeito quando a União Ibérica acontece. Eles, então, foram adentrando o território que até então era da Espanha. Região centro-oeste do Brasil, onde eles descobrem, não só na região centro-oeste, mas também aqui na região sudeste, metais preciosos. E assim a gente dá início a um novo ciclo econômico na história colonial do Brasil, que é o ciclo do ouro, que vai mudar bastante a cara da colonização portuguesa aqui no Brasil.